Boa noite, caminhantes do Cerrado, trilheiros do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Estamos aqui no canal do YouTube dos Caminhantes do Cerrado. Se você ainda não se inscreveu, corra lá, se inscreva, para você receber a notificação quando os nossos vídeos são postados. Hoje nós vamos ter aqui uma conversa com o nosso parceiro da Araucária Expedições, o Léo. Ele vai nos falar um pouco sobre como vai ser essa travessia lá na Serra do Canastra. O Léo é guia de montanha, a especialidade dele, mas por causa dos caminhantes do Cerrado, ele está aprendendo a descer a montanha e caminhar conosco. E é sempre bom estar com ele, com a equipe dele, o Grandão, né? Não sei, eu talvez espero que o Júlio também apareça, e é muito bom sempre estar com ele. Ele tem aí um preparo muito grande na gestão de segurança, e para os caminhantes do Cerrado, a segurança é primordial. Ninguém quer ir para uma travessia para voltar machucado. A gente quer ir, se divertir e voltar bem, né? E tenho confiança no trabalho do Léo e da equipe dele, e eu sei que a gente vai estar em boas mãos lá na Serra do Canastra. Léo, a palavra está contigo. Obrigado, Rose. É sempre bom também caminhar com vocês, sempre é uma aventura, sempre muito prazeroso estar junto com os caminhantes. Eu fico muito contente de poder descer da montanha e fazer trilha com vocês. E estou conseguindo levar vocês para a montanha também. Essa aqui já é uma trilha de montanha, devagarzinho a gente chega lá. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho hoje da nossa expedição para a Serra da Canastra. Essa é uma expedição um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer, creio que vocês também. É um tipo de... A gente vai caminhar por um lugar que vocês estão bem acostumados, a gente vai andar muito pelo Cerrado. É um cerrado um pouco diferente. Não é um cerrado um pouco diferente, é o mesmo cerrado que vocês têm aí, só que o tipo de terreno é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Mas, no geral, os tipos de planta, os tipos de animais, o tipo de vegetação que a gente vai encontrar por aqui é bem parecido com o que vocês têm aí em Brasília, no Distrito Federal. Então, assim, essa parte vocês vão tirar de letra, vocês já estão bem acostumadas a caminhar nesse tipo de terreno, então vai ser bem legal. Eu vou falar um pouquinho da expedição, vou me apresentar aqui daqui a pouquinho, vou apresentar um pouco o que é a expedição, falar um pouquinho do Parque Nacional da Serra da Canastra, que é o lugar onde a gente vai estar passando, e vou falar um pouco sobre a expedição, como que vai ser cada dia, vou falar um dia por vez, e aí no final eu vou abrir um espaço para perguntas, tem algumas pessoas que já mandaram perguntas no Zap ou aqui no chat, a gente vai responder essas perguntas e vai ter um espaço para vocês perguntarem também, quem estiver participando da live, quiser fazer alguma pergunta, a gente vai respondendo. Então, mais ou menos é isso. Rose, você coloca a apresentação para a gente, fazendo um favor, na telinha? Por favor. Não está aparecendo, não. Aí, agora foi. Bom, então, a expedição Serra da Canastra. Essa expedição ela vai passar por uma parte da Serra da Canastra. É o que eu estava falando com a Rose aqui agora mesmo. A Serra da Canastra é uma serra muito grande, é um parque. Ela é uma serra e tem um parque dentro dessa serra. Esse parque ele não ocupa toda a extensão da serra. Ele ocupa... É como se fosse, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, é como se fosse uma Serra da Mantiqueira. Quando a gente fala de Serra da Mantiqueira, é uma serra muito grande, e aí ela tem várias localidades. Ela tem a parte das Cristas da Mantiqueira, ela tem a parte do Itatiaia, ela tem várias partes. É a mesma coisa a Serra da Canastra. É uma serra, um chapadão, e numa dessas partes dessa serra tem o Parque Nacional da Serra da Canastra, que é onde a gente vai estar passando por esse lugar um dia. Pode passar, Rose, por favor. Bom, aqui é uma apresentação minha, para quem não me conhece. Eu sou o Léo, sou de Ribeirão Preto. Eu trabalho com, mais ou menos o que a Rose já acabou de falar aí. Eu trabalho com montanha. Minha especialidade é trabalhar com segurança, levar vocês para a montanha e trazer vocês em segurança. Eu trabalho desde 2015 que eu trabalho com isso. 2016 eu comecei a trabalhar com isso.
e o foco hoje é levar as pessoas para a montanha. Então, indo para a montanha, a gente tem algumas situações um pouco mais complicadas. Então, quando a gente está em expedição mais baixa, a gente aproveita essa experiência que a gente tem na alta montanha e consegue fazer com que fique um pouco mais tranquilo. Não vou perder muito tempo falando de mim, não, que a Rose já falou um pouquinho. Pode passar, Rose, por favor. Vamos direto para o parque. Então é isso. O parque Serra da Canastra está situado na região oeste e sul de Minas Gerais, então é bem lá tá vendo, tem uma setinha ali, quase na divisa com São Paulo. Então ele não está tão distante do Distrito Federal. Vocês conseguem ver que é mais ou menos o que eu falei. Ele vai ocupar mais ou menos o mesmo tipo de bioma que é o Cerrado. Então é quase que um corredor. Então desde da Serra da Canastra até o Distrito Federal, vai subindo, é muito grande o bioma cerrado. Só que, ao mesmo tempo, ele é um bioma que está muito ameaçado, é um ecossistema que está sendo muito prejudicado e está sendo muito ameaçado. O Parque Nacional da Serra da Canastra, eu não vou dizer que foi um dos motivos dele ser criado, mas uma das coisas que ele ajuda muito é nessa parte de preservação, uma que a gente consegue visitar, a gente consegue conhecer, consegue entender um pouco de como que é esse bioma, de uma área controlada, e quanto mais a gente conhece, melhor a gente consegue cuidar. Então, mais ou menos essa é a ideia. Nele, a gente consegue observar vários tipos de formações, a gente vai conseguir encontrar savanas, a gente vai conseguir encontrar campos e vamos conseguir encontrar as florestas também. Dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, nasce o Rio São Francisco, que é um dos maiores rios aí do Brasil. Ele nasce na Serra da Canastra e depois vai serpenteando o Brasil afora. E logo depois da nascente dele, tem a Cachoeira da Cascadanta. Cascadanta, ela está entre as 5 cachoeiras mais altas do Brasil, e ela é a mais alta do Rio São Francisco. Ela é a primeira cachoeira do Rio, e ela já é a maior de todas. Ela tem deixa eu colar aqui, 186 metros de altura. Então, é uma cachoeira bem bonita. Eu tive lá no parque, tem uma semana, mais ou menos. Como a gente está na época das chuvas, a cachoeira estava bufando, assim, tinha muita, muita, muita água. Você chegava próximo dela, você já ficava todo encharcado de tanta água que tinha. Então, essa é uma cachoeira que, com certeza, da nossa expedição, ela vai ser o atrativo principal. Ela vai ser a parte mais legal do rolê. Daqui a pouco eu vou voltar a falar um pouquinho mais da cachoeira. Voltando ao Parque da Serra da Canastra, não vamos falar nem do parque, vamos falar voltando à Serra da Canastra. Serra da Canastra, ela tem o nome canastra vem de como se fosse uma caixinha, um baúzinho, um baú pequeno. Por quê? Quando você olha de longe, a canastra é como se fosse uma chapada mesmo. Ela é como se fosse quase uma mesa, assim. Olhando, ela lembra um pouco uma chapada. E daí vem esse nome. Só que como ela é baixa, ela não tem grandes altitudes, ela é uma coisa mais baixa, então virou uma chapada pequenininha, uma canastra. Daí que vem o nome. E aí depois... o nome vem disso, vem dessa formação das paredes. E aí é interessante que tem uns vales. Rose, passa uma foto, fazendo um favor. Isso, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver certinho, mas aqui a gente consegue entender bem legal o que é isso. Ela tem como se ela fosse um degrau, alguns degraus. Ela tem um planalto, um vale, e aí ela tem uma chapada, uma parte alta, e depois ela tem um outro vale, com uma outra parte baixa, uma outra parte alta. Esses vales, ou vãos, o pessoal na região chama de vão, ou de vale, também dá para ser chamado, vocês olhando no mapinha, vocês conseguem ter uma noção legal. O principal deles é o Chapadão da Canastra, que é o paredão, a parede alta, e em cima é o chapadão. Então, o principal deles é o Chapadão da Canastra. E aí a gente tem um outro segundo, que é o Chapadão da Babilônia,
que é, vamos falar assim, é o segundo principal daí. E no meio desse, a gente tem o vão dos Cândidos, e do lado, mais para baixo um pouquinho na foto, vocês conseguem ver, no vão da Babilônia. A nossa expedição, a gente vai começar a trilha no vão da Babilônia, vamos subir o Chapadão, não sei se vocês conseguem ver na imagem, a gente vai subir pelo Chapadão da Babilônia, vai andar em cima do Chapadão, inclusive, tem uma cachoeira onde a gente vai visitar, e depois a gente vai descer pelo vão dos Cândidos, sentido onde está escrito fim aí, que é próximo da nascente do Rio São Francisco. Então, assim, a gente vai andar, a Serra da Canastra é muito grande, é o que eu estava falando com a Rose agora mesmo. É um parque muito, muito grande. Então, tem muitas estradas dentro do parque, a gente consegue passar, fazer algumas expedições de carro, tem muita gente que faz expedição 4x4, a gente consegue andar em volta da Serra da Canastra de 4x4. Então, assim, é uma região muito, muito extensa. Então, é impossível conhecer a Serra da Canastra numa visita só. Essa expedição aqui, ela vai meio que servir para dar um gostinho em vocês, deixar vocês com muita vontade, e com certeza vocês vão querer voltar, porque tem muita coisa para explorar. E ele é um parque, também o Parque Nacional da Serra da Canastra e a Serra da Canastra são regiões que está começando, não tem tanta gente fazendo trilha nessa região. O pessoal faz muita trilha de moto, o pessoal faz muita trilha de 4x4, o pessoal faz muito passeio de ir na cachoeira. O pessoal chega na cidade de carro, contrata uma empresa, essa empresa pega o pessoal, bota todo mundo no carro, no 4x4, leva o pessoal para a cachoeira, fica lá algumas horas na cachoeira e volta para a cidade. Então, geralmente, esses são os tipos de passeio que a gente consegue encontrar nas cidades, ou na região. Ou pessoas que vão de moto, pessoas, como está relativamente próximo de uma cidade grande, que é Ribeirão Preto, muitas pessoas saem de Ribeirão Preto daqui para lá, levando essas motos de trilha. O pessoal leva as motos na carroceria de caminhonete, em carretinha, leva essas motos para lá e fazem trilhas de moto, como se fosse motocross, pela Serra da Canastra. Então, isso é muito comum a gente encontrar lá. Como a gente vai estar circulando no final de semana, bem provavelmente a gente vai encontrar motoqueiros, vai encontrar pessoas andando de moto, de carro. Então, é muito comum a gente encontrar essas pessoas. Onde que eu quero chegar com isso? Trekking, expedições de caminhada, é algo novo na região. Às vezes você chega, dependendo de alguns lugares onde você chega, você fala, não, eu vim para fazer caminhando. Eu vou sair de um ponto e vou até outro ponto. E as pessoas, nossa, mas você vai fazer a pé. O pessoal fica meio incrédulo com isso, porque às vezes é longe, eles não estão acostumados a caminhar, então tem todo esse espanto das pessoas. Mas é uma região muito linda, é uma região que vale cada passo, vale cada coisa que a gente faz lá, vale muito a pena. Então, encarem como é uma visita de reconhecimento que vocês estão fazendo, que com certeza vocês vão querer voltar. Eu tenho, por exemplo, nessa região, eu tenho uma expedição de 5 dias de trekking. A gente percorre quase 150 quilômetros. É praticamente uma linha reta, assim, que a gente sai de uma cidade e vai até a nascente do São Francisco. São praticamente 150 quilômetros. E nesses 150 quilômetros a gente passa por vilarejos, por lugarejos, por fazendas, por áreas particulares, áreas onde não tem ninguém. Então é muito lindo. A Serra da Canastra é um lugar realmente muito, muito diferente e muito bonito. Sem contar na parte, como é que eu vou dizer, na parte das pessoas, a parte de encontrar as pessoas. Essa região de Minas, as pessoas são todas muito simples. A gente vai encontrar pessoas incríveis pelo caminho, a gente vai ter alguns encontros que é bem importante também, é bem legal para a gente. E não posso esquecer de falar da culinária também, né? A gente vai estar na região do queijo canastra. O queijo canastra foi premiado recentemente, agora novamente, mais uma vez, teve um prêmio para o queijo canastra, e a turma lá tá doida. Foi premiada na França agora mais uma vez, e, tipo, tá todo mundo super feliz com isso. É o queijo que a gente vai encontrar lá o tempo todo. Então, na nossa expedição, vai ter um momento que a gente vai parar numa queijaria, para quem quiser comprar queijo, levar para casa, quem quiser comprar uma lembrancinha da canastra, a gente vai ter essa oportunidade também.
e aproveitar muito. Rose, pode passar fazendo um favor. Ah, teve uma coisa que eu esqueci de falar. Próximo ali do Parque Nacional da Serra da Canastra, a gente tem algumas nascentes bem importantes ali. Umas bacias hidrográficas, não vou nem dizer nascentes. A gente tem a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que não vou nem falar da importância dela pro Brasil. A gente tem a bacia do Rio Grande também, que nessa foto aí vocês conseguem ver embaixo a represa de Furnas, a caixa d'água de São Paulo, assim, a maior parte da usina, da energia gerada no Sudeste vem dessa represa, que é a represa de Furnas. Então, assim, tem um lago, tem Capitólio, que está ali próximo, então é uma região bem legal também essa parte. E tem um rio que é um pouco menos conhecido, que é o Rio Paranaíba também, que é uma bacia importante, e tudo isso nasce na Serra da Canastra. Então, a Serra da Canastra, além disso tudo, é um berço das águas, assim, para a região. Então, é muito importante esse parque e essa região para a gente. Pode passar, Rose, por favor. Opa, sumiu. Sumiu a tela compartilhada, Rose. Aconteceu alguma coisa aí. Ah, tá voltando. Aí, boa. Bom, vamos falar um pouquinho agora da expedição. Vou falar como é que vai ser cada dia. É isso. Primeiro dia, no dia 26/5, é o dia que a gente vai se encontrar. Ponto de encontro dessa vez vai ser a cidade de Ribeirão Preto. Por que Ribeirão Preto? Ribeirão Preto está em São Paulo, é uma cidade maior, acho que é a maior cidade que vai ter nas proximidades aqui da Serra da Canastra. A Serra da Canastra tem várias cidadezinhas pequenininhas em volta do parque, e não tem tantas cidades grandes. Ela está numa região onde não tem cidades que tem aeroporto, uma rodoviária que consiga chegar ônibus com certa facilidade. Então, por isso a gente escolheu Ribeirão. Ribeirão está 300 quilômetros, mais ou menos, longe da Serra da Canastra. Não é muito perto, mas também não é tão longe. Então, eu decidi escolher essa cidade porque aqui vocês têm acesso, para quem quiser vir de avião, dá para chegar em Ribeirão de avião. Pode ser que eu esteja errado, mas se não me falha a memória, tem inclusive avião de Brasília direto para Ribeirão. Tem a rodoviária também, a rodoviária eu sei que tem ônibus de Brasília para Ribeirão direto também. Então, por isso que a gente escolheu Ribeirão. Ribeirão, tá, como eu falei, está a 330 quilômetros. Esses 330 quilômetros a gente vai gastar mais ou menos umas 4 horas e meia, 5 horas. Eu coloquei aqui na apresentação 6 horas. Que a gente vai dar uma parada para comer no meio do caminho, a gente vai devagar, vai tranquilo. Então, coloquei aqui mais ou menos 6 horas de viagem. Então, o que vai acontecer? A gente vai combinar um horário, vamos ver com vocês aqui depois no grupo, na hora que o grupo estiver montado. A gente vai combinar um horário no dia 26, um horário na parte da tarde, alguma coisa que não fique muito tarde, mas também que dê tempo de vocês chegarem aqui. No dia 26, vocês vão chegar em Ribeirão. Quem chegar de avião, quem chegar de ônibus, tranquilo. A gente vai ter alguém para pegar vocês ou no aeroporto ou na rodoviária. Então, a gente vai combinar esse horário para a gente se encontrar ou no aeroporto ou na rodoviária, ou até nos dois. E a gente vai pegar vocês e a gente vai fazer essa viagem de 330 quilômetros, de Ribeirão Preto para São José do Barreiro. Eu acabei mudando, a gente estava em outra cidade, estava em São João Batista do Glória, só que eu acabei alterando para São José do Barreiro, que também é uma cidadezinha do lado ali, que é mais fácil da gente chegar na pousada. Então, a pousada não fica na cidade, a pousada ela fica já na área rural de São José do Barreiro, que é um lugarejo, próximo da entrada do parque, próximo da Cascadanta. Do lugar onde a gente vai dormir, da pousada onde a gente vai dormir, a gente enxerga a Cascadanta. A vista é muito bonita, assim, você chega no lugar, você está o tempo todo vendo aquela cachoeira incrível da janela do quarto, assim, é muito bonito. Então é isso, a gente vai sair de Ribeirão, vai rodar mais ou menos umas 5 horas, 330 quilômetros, até chegar na pousada. Então esse dia a gente pode ser que a gente pare no caminho para jantar, dependendo do horário, então pode ser que a gente demore um pouquinho mais nesse trajeto.
eu acredito que a gente vai ter que parar para jantar no caminho. Então, é um dia de deslocamento, é um dia de deslocamento de vocês para cá, e esse é o dia primeiro. Pode passar, Rose, por favor. O segundo dia é o dia que a gente vai começar a fazer o trek. Então, a gente vai dormir, a gente vai chegar na pousada no primeiro dia, vamos organizar as coisas lá e vamos dormir na pousada e vamos ficar por lá. No dia seguinte, a gente vai acordar bem cedo, que é o dia que a gente vai fazer o nosso maior trecho de deslocamento. A gente vai caminhar mais ou menos uns 18 quilômetros. Por que eu estou colocando mais ou menos? Porque pode ser, dependendo como a gente estiver lá, eu faço algumas pequenas alterações do caminho. A gente consegue fazer algumas mudanças no ponto de encontro do carro de apoio, mais ou menos 18 quilômetros vai ser de caminhada. Como que é esse dia? Então, a gente vai acordar bem cedo, vamos tomar café da manhã, bem cedo não, vamos acordar umas 5 da manhã, vamos tomar café da manhã na pousada, o pessoal vai preparar um cafezão pra gente, a gente vai sair de carro 4x4 e vamos andar mais ou menos uns 25 quilômetros de carro, de 4x4. A gente vai juntar, eu vou dividir vocês, dependendo de quantas pessoas tiverem, 2 ou 3 ou 4 carros, a gente vai entrar nesses carros e vamos chegar no lugar que chama Restaurante da Wanda. O Restaurante da Wanda é um restaurante com uma pousadinha. É meio que um ponto de encontro na Serra da Canastra. É um lugar que você passa de domingo lá, todo mundo está parado lá para comer alguma coisa, para tomar uma cerveja. Então é um lugar meio que de ponto de encontro que tem ali no Vale da Babilônia. Então a gente vai sair e vamos para o restaurante da Wanda. Já de café da manhã tomado. Vamos chegar ali, vamos se organizar e a gente vai começar a trilha. A gente vai fazer essa trilha de 18 quilômetros, meio que voltando em direção à nossa pousada. Então a gente vai subir uma serra, que é a Serra Branca. A gente vai subir ela, em vez de subir, a Serra Branca ela é um caminho que passa uma estradinha de terra, e não é bem terra, é uma pedra, um cascalho branco, e você olha a montanha de cima e você vê ela é toda branca. Então ela chama Serra Branca. Então a gente vai subir a Serra Branca por um caminho alternativo e vamos até a Cachoeira do Tabuão. Na Cachoeira do Tabuão, que é essa que está na foto aí, a gente vai ter um tempo para a gente tomar banho nessa cachoeira. É uma cachoeira bem legal, tem um poço bacana, tem peixinho, é uma cachoeira bem bonita e bem legal. Uma parte boa do Cerrado, assim, que eu gosto muito da Serra da Canastra, eu vou para a praia, eu faço expedição na praia, eu quase não entro na água. Eu vou para a expedição na montanha, tem um lugarzinho para nadar ali, eu quase não entro na água, porque eu morro de medo de água gelada. A Serra da Canastra dá para nadar. A Serra da Canastra é gelado, mas você chega lá, tá um calor muito doido. Na hora que você vê uma cachoeira como essa, você já pula querendo entrar na água, porque é muito convidativa. Então, essa é uma cachoeira que vai dar para a gente ficar um tempo. Eu quero fazer uma parada lá, fazer um tempinho para a gente poder aproveitar ela. E aí daí a gente vai tocar, acabou isso, a gente vai em direção vamos seguir pelo topo da Chapada, pelo Chapadão da Babilônia, e vamos em direção à pousada. Esse é um dia que a gente vai demorar mais ou menos umas 7 ou 8 horas de caminhada, a gente vai fazer essa parada na cachoeira. Os carros, a gente vai com os carros. 2 carros vão voltar para a pousada, e um carro vai estar acompanhando a gente no percurso. Ele não vai conseguir estar o tempo todo com a gente, porque a gente não vai andar por estrada. Em alguns momentos a gente vai andar por trilha, onde não passa carro. Então, nesses momentos onde a gente estiver andando por trilha, o carro ele vai pegar um outro caminho e vai encontrar a gente num determinado ponto. Então, nesse determinado ponto que eu vou avisar para vocês, gente, a gente vai encontrar o carro daqui a tantos quilômetros. Aí o carro vai estar lá. E aí no carro a gente vai ter água disponível, a gente vai ter um lanchezinho preparado lá para a gente comer, um pãozinho, um queijo, um biscoito, um suquinho, alguma coisa do tipo, no carro de apoio. Aí a gente vai ter esses encontros com o carro de apoio, e a gente vai tocar por uma direção e o carro vai tocar por outra. Então, a gente tem o carro de apoio, em alguns momentos, dando um apoio para a gente, mas ele não vai ser como se fosse um carro de resgate que vai estar o tempo todo junto com a gente. Então, em alguns momentos, eu vou falar, pessoal, agora a gente vai encontrar o carro de apoio daqui a 5, 6 quilômetros. Então, temos que caminhar até lá. Léo, mas eu estou cansado, não quero mais participar, não quero mais caminhar, não consigo mais caminhar. Ou a gente vai ter que voltar para um lugar mais próximo, ou vai ter que tocar até adiante para encontrar com o carro de apoio. Então, é mais ou menos essa a ideia do carro. Algumas pessoas já
já fizeram pergunta para mim, eu sei que tem pergunta na frente, para falar do carro de apoio. Então é isso, ele vai estar durante o percurso com a gente, mas não o tempo todo. Então é isso, são mais ou menos 18 quilômetros esse dia. Como que é o desnível desse dia? Cadê? Está aqui embaixo. Esse dia é um dia que a gente vai subir 780 metros de desnível. E é isso, é que nem eu falei, a gente vai pegar, a gente vai estar na Wanda, vamos subir a Serra Branca, chegou lá no topo da Serra Branca. A gente vai chegar na cachoeira, vamos nadar na cachoeira, vamos ter um tempo de descanso ali, daqui a pouco acabou o tempo de descanso, a gente vai andar mais um pouco e vamos chegar no topo do Chapadão. Aí a gente vai andar em cima do Chapadão, acabou a subida, não tem mais subida. A gente vai andar meio que o tempo todo na parte reta. Então, assim, vamos dizer, são uns 2 ou 3 quilômetros, mais ou menos, de subida, vai ser esses 700 metros. Depois que a gente ganhou a altura, a gente não tem mais, não é aquela subida que está sempre subindo ou descendo, subindo ou descendo. Ganhou a altura, chegamos no topo do Chapadão, é só caminhar no reto, e aí depois, mais no finalzinho, a gente vai ter algumas descidinhas para chegar na pousada, que a pousada está no outro vale, está de lá da montanha, no outro vale, que é o Vão dos Cândidos, então tem essa descida. Então, Léo, são 18 quilômetros, são 18 quilômetros, é bastante, pelo menos para os meus parâmetros, para os de vocês eu acho que não, vocês estão acostumados a fazer trilhas mais longas do que eu às vezes ando 9, 10 quilômetros, mas com um desnível um pouco maior. Então, aqui, para mim, vai ser um desnível mais tranquilo e uma trilha um pouco mais longa. Então, eu acho que a gente não vai ter tanta dificuldade com isso. E é o que eu falei, se tiver alguém muito cansado, alguém que não está dando conta de andar, na última parada de carro de apoio, a gente organiza lá, bota o pessoal no carro de apoio e tá tranquilo. Então, acho que não tem muito o que preocupar. Pode passar, Rose, fazendo favor. Aí a gente vai para o terceiro dia. Aí a gente vai chegar na pousada, né? Chegando na pousada, depois a gente vai, depois que o grupo estiver montado, a gente vai alinhar isso. As refeições não estão incluídas no pacote, as refeições, o jantar. Está incluído o café da manhã. Então, o lanche, eu vou fazer a gente vai montar um lanche legal para vocês, para levar no carro de apoio, que depois eu vou alinhar certinho com o pessoal no grupo. E o jantar, esse dia, eu tinha pensado, conversei com o pessoal lá na pousada, tem uma churrasqueira lá, a gente pode até fazer um churrasco, organiza e faz um churrasco nesse dia, uma confraternização, acho que dá para a gente fazer. E aí a gente vai descansar, no outro dia a gente vai acordar. Nesse outro dia a gente não precisa acordar tão cedo, que é o dia de... Rose, pode passar... Ah, não, desculpa, eu que não passei aqui. O terceiro dia é o dia que a gente vai sair da pousada. A pousada, ela está bem pertinho da entrada do parque. De caminhada, de linha reta, lá passando por umas fazendas, a gente chega caminhando em, sei lá, 1,5 km, 2 km no máximo. Quem quiser, a gente pode fazer isso, a gente pode ir caminhando da pousada até a entrada do parque, a portaria do parque, ou a gente pode ir de carro. Se de repente chegar lá na hora, o pessoal fala, eu prefiro ir de carro, estou muito cansado, quero ir de carro. Dá para a gente ir de carro tranquilo. E quem quiser ir caminhando, aproveitar mais a caminhada, vai ser mais ou menos isso, 1,5 km, 2 km no máximo. Aí a gente vai chegar na portaria, vamos fazer o check-in no parque, e aí a gente vai na parte alta. Essa foto que está aí é mais ou menos a vista da pousada. Pousada a gente vai ter essa vista o tempo todo. Então está bem perto da entrada da cachoeira. Então daí é isso, a gente vai sair da pousada, vamos caminhando ou de carro até a portaria do parque. Chegando na portaria do parque, a gente vai fazer o check-in lá, pegar as autorizações tudo certinho, e vamos na parte baixa da cachoeira. Então a gente vai fazer uma trilha de mais ou menos 1,5 km dentro do parque, e vamos chegar na parte baixa da cachoeira. Aí ali tem uns pocinhos, dá para a gente tomar banho ali, e dá para aproveitar bastante, tirar fotos, bastante foto, é uma área bem bonita, tem uns lugarzinhos que dá para fazer piquenique, é bem, bem bonita essa parte. Depois disso, tem uma trilha que sai da parte de baixo, que é como se fosse do pé da cachoeira aqui, ela meio que sobe o morro e vai na parte alta da cachoeira. É uma trilha não dá 1 quilômetro, dá 700 metros. Só que essa trilha, às vezes o parque fecha ela. Em período de chuva, é uma trilha bastante íngreme,
só que é uma trilha, não tem escalada, não tem escalaminhada, nada, é uma caminhada que leva da parte alta para a parte baixa. Só que às vezes, quando tá tempo de chuva, alguma coisa assim, o parque fecha essa trilha, e aí a gente não pode subir por ela. E para dar a volta dela para a parte alta do parque, é uma volta muito, muito, muito grande. Então não compensa a gente fazer isso. A gente ia ficar horas na estrada, então acho que não compensa. Então, se a trilha estiver aberta, a gente vai passar da parte baixa para a parte alta da cachoeira. E aí a gente vai aproveitar a parte de cima lá dos poços, das piscinas que tem lá em cima também. Se a trilha estiver fechada, a gente só vai ficar ali embaixo, que também é um lugar muito bonito. O que eu acho? Eu tive lá, semana passada estava fechada a trilha, mas a gente está numa época que tem chovido bastante, agora, hoje está chovendo aqui, inclusive, então, assim, agora não é uma época muito boa por conta das chuvas. Então, mas, assim, acredito que no dia da nossa expedição, dia 28, já vai estar bem seco por aqui, já vai estar bem mais tranquilo. Eu acredito que a gente não vai ter problema para fazer essa trilha para chegar na parte alta. Então, se tiver liberado, a gente vai. Se não tiver liberado, a gente fica só na parte baixa, que é muito bonito também, vale muito a pena. Então é isso. Esse terceiro dia é o ponto alto da nossa expedição. A gente vai visitar a Cascadanta, a gente vai tirar foto, a gente vai nadar no poço, a gente vai aproveitar bastante essa parte. E vai ser meio que um dia de descanso também, porque no dia anterior a gente vai ter andado tanto, 18 quilômetros, e o dia de hoje, o terceiro dia vai ser um dia mais tranquilo, para a gente ficar ali tranquilo, relaxando, nas águas ali do São Francisco. Então é isso, a parte do dia 28. E no dia 29, que é o quarto e último dia, a gente fica ali na cachoeira, terminando, a gente volta para a pousada. Aí é aquela mesma coisa, a gente pode voltar a pé ou a gente vai de carro. Então é bem tranquilo, é bem pertinho ali. Então é bem, bem, bem tranquilo. O quarto dia, que é o dia 29, a gente vai dormir na pousada. No dia 29 a gente acorda, é o dia que vocês têm que ir embora para pegar ônibus, para pegar o avião. Então a gente tem que estar em Ribeirão nesse dia. Então a gente vai sair da pousada. A ideia é que a gente saia cedo da pousada, na parte da manhã, tome café, umas 6h30, 7 horas, saia da pousada, e nesse caminho de volta a gente passa na queijaria. Tem umas queijarias ali no caminho, a gente pode passar para vocês comprarem queijo. A gente tem lembrancinhas também que vocês podem comprar. Então, é uma parte que dá para a gente ajudar um pouco nessa parte de consumir um pouco das coisas locais. Acho que é interessante isso. Levar uma lembrancinha para casa, levar um presente para alguém, levar um queijo canastra para casa. Eu acho que isso é bem legal. Então, esse é um dia de retorno, a gente vai voltar para Ribeirão. São 6 horas de viagem. Então, a ideia é que a gente saia mais ou menos umas 8 de lá. Vamos dizer que a gente gaste 1 hora aí nesse deslocamento para chegar na queijaria e ir embora. Então, vamos falar que a gente sai umas 9, 9h30 de lá. 10, 11, meio-dia, 1, 2, umas 3 horas da tarde. Então, é ideal que vocês comprem o voo de volta para umas 4 horas ou mais no final do dia, para a gente ter tempo. Às vezes pode acontecer alguma coisa, são estradas simples, esse lugar por onde a gente vai viajar são estradas simples. Então, pode ser que aconteça um acidente de alguma coisa na estrada, um caminhão quebre, e aí tenha trânsito. É uma região que, às vezes, é comum que a gente tenha alguns atrasos por conta de estrada muito sinuosa. Então, às vezes, pode acontecer. Então, quanto mais para o final do dia a gente conseguir comprar essas passagens, melhor é. Mas isso a gente pode definir depois com o pessoal do grupo. A gente consegue definir um horário, a gente vê as pessoas certinho que vamos primeiro fechar o grupo, e aí a gente vê mais ou menos o horário, mas a ideia é que seja isso, depois das 4 da tarde, 3, 4 horas da tarde, seja o horário de retorno de vocês para Brasília. Então, esse é um dia de deslocamento, também não tem muito atrativo. O atrativo desse dia vai ser a queijaria. E a queijaria é onde fica esse lugar da foto, que é o coração da canastra. Então, é um lugar que também é bem bonito, dá para tirar umas fotos bem, bem legais, tem umas coisas bem legais ali, acho que dá para a gente aproveitar um pouquinho. Pode passar, Rose, por favor. E aí é isso, aí acabou a expedição, finaliza.
E aí a gente tem algumas, essa informação importante, Rose. Então, o ponto de encontro, é o que eu falei, vai ser em Ribeirão, a gente vai definir, depois que o grupo estiver montado, a gente vai definir esses horários de partida, de saída de Ribeirão e de retorno para Ribeirão. O carro de apoio, é o que eu falei, a gente vai ter o carro de apoio junto, mas não vai ficar o tempo todo junto com a gente, vai ter alguns momentos que ele vai pegar outro caminho para chegar. Terreno e calçado. Acho que a ideia é o que eu já falei, é mais ou menos o tipo de terreno que vocês estão acostumados a caminhar por aí. Então, bota, para quem gosta de bota, quem prefere tênis, pode usar tênis, é tranquilo, desde que seja um tênis adequado para trilha, eu acho que é importante. A gente vai caminhar mais tempo por trilha do que por estrada, mas vai ter alguns momentos que a gente vai andar por estrada também, estrada de terra. Então, é mais ou menos isso. As paradas de banho, a gente vai ter algumas paradas, e aí nessas paradas, então, devemos levar roupa para tomar banho nas cachoeiras. É bom levar uma toalha. Na pousada, eles têm toalha, mas é a toalha para a gente tomar banho. Então, eles não vão oferecer toalha para a gente levar para a cachoeira. Então, é importante que todo mundo leve uma toalha para a cachoeira. Tem que tomar muito cuidado com cachoeira, a gente tem que tomar cuidado com a água, de quem não sabe nadar, ou quem sabe nadar também, não facilitar, porque os poços são poços grandes e fundos, então a gente tem que ter esse cuidado. E tomar cuidado com pedra também, porque a área de cachoeira é bem escorregadio, então é mais essa questão com esses cuidados aí, as informações importantes. É isso. Acho que agora a gente pode abrir um espaço para perguntas. Rose, como você quer fazer? A gente vai fazer as perguntas, liberar para o pessoal primeiro, e depois as do chat? Como você quer fazer? Como que é melhor? Sim, primeiro nós vamos ver. No chat não tem perguntas. Tá. Vamos pedir, vamos dar a palavra para quem está participando, né? E depois vou ler as perguntas que estão aqui no WhatsApp. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão aí, clica aí nessa mãozinha, para eu saber a ordem de quem pediu primeiro, tá? E aí, se não tiver, eu vou passar a ler aqui as perguntas aqui do que está no grupo de WhatsApp, né? Já tem um grupo, já tem pessoas inscritas, já existe pessoas, já estão pagando, né, o pacote, e algumas que não puderam estar aqui hoje já fizeram algumas perguntas e registraram, e a gente vai ler. Alguém gostaria de fazer pergunta? Tá, então eu vou ler aqui as que estão no WhatsApp, se depois vocês lembrarem de alguma outra questão, fiquem à vontade. A primeira pergunta, eu acho que já até foi respondido, que seria quais as opções de transporte de Brasília, a cidade base da expedição. A cidade base é Ribeirão Preto, e o Léo já falou que provavelmente existe voo direto para Brasília, e também é muito provável que exista aí o ônibus para ir, né? Transporte público. A outra pergunta, além desses atrativos que nós vamos visitar, quais outros atrativos tem na região? Muitos atrativos na região, são muitas cachoeiras. É uma região que está próximo de Capitólio. Parece que eu ouvi no grupo alguém perguntando, dizendo que estava pensando em ficar. Acho que foi até você, né, Rose, que queria passar por Capitólio alguns dias, né? Eu pensei também. Capitólio está perto. Capitólio é como se fosse a entrada da Serra da Canastra. Qual que é a grande dificuldade, às vezes, dessas regiões aqui? Tem muitas opções, só que às vezes é difícil de encontrar uma empresa, uma agência que leve vocês para esses lugares. O ideal mesmo, para quem quer conhecer a região, é alugar um carro. Você tem algumas cidades que, de repente, você consegue alugar um carro e fazer tudo de carro. Então, muita coisa você consegue fazer com carro baixo, carro normal. Algumas coisas você só consegue fazer com caminhonete ou carro 4x4 mesmo, mais as coisas mais dentro da Serra da Canastra. Mas, por exemplo, Capitólio, você consegue fazer muita coisa ali de carro. Você aluga um carro e consegue fazer algumas coisas por ali. Mas tem muitos atrativos, gente. Tem infinitas cachoeiras, tem Capitólio, tem
tem raft, tem muita coisa, tem bastante atrativo. Depois, qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem, que eu posso dar algumas orientações disso, mas são muitas. Outras coisas que acontecem muito, que o pessoal, outro tipo de turismo que o pessoal faz muito ali na região, que eu acho que não combina muito com o perfil do grupo, mas acontece muito, hotéis fazendas. O pessoal fica em hotel fazenda, e aí tem uma estrutura ali no hotel, tem piscina, tem alguns esportes ali de aventura, mas tudo dentro de um hotel. Então, tem bastante disso também na região, hotéis fazendas. De repente, é um atrativo também que dê para aproveitar. Ok. Qual a altimetria? Se você já respondeu, né, que no primeiro dia que a gente vai caminhar um pouco mais, tem uma altimetria que a gente vai estar subindo, né, a Serra Branca. Isso, o primeiro dia é o dia que vai ter uns 700 metros, mais ou menos 750 metros, mais ou menos, de altimetria, mas a gente vai subir isso bem tranquilo, não tem, vamos fazer parada, vamos descansar, vamos bem tranquilo. Ganhou o Chapadão, a gente vai meio que andar em cima dele, depois descer, para chegar na pousada. E no segundo dia, que é o dia que a gente vai para a cachoeira, quem for subir a trilha da cachoeira também tem um desnível ali de mais ou menos uns 200 metros, mais ou menos, um pouquinho menos. Aí vamos subir e depois descer pela mesma trilha. Então vai ter mais uns 200 metros de subida e depois de descida. Isso, é bem tranquilo a altimetria. Aqui tem uma pergunta: quais cachoeiras devem ser visitadas, né? Acho que ficou faltando aqui o resto da frase, mas deve ser isso. Aí você já falou. Creio que sim. Vai ser a principal, é a Cascadanta, e a gente vai visitar a Cachoeira do Tabuão também, que é uma cachoeira menorzinha, uma cachoeira que não tem tanta gente, é uma cachoeira que a gente vai caminhar para chegar nela. Essas duas cachoeiras. E tem apoio, no caso, deve ser carro de apoio, no caso de cansaço, ou seja, forma de fazer parte do trecho de alguma condição. Eu acho que seria uma parte de 4x4, né, e o restante caminhando, não sei mesclar, acho que seria essa a pergunta. Isso, acho que para quem cansar, alguma coisa do tipo. É o que eu falei, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai encontrar com carro de apoio, eu calculo pelo menos da metade do caminho, um pouquinho, na metade do caminho a gente vai encontrar o carro de apoio, aí vai ter um trecho que o carro de apoio vai meio que seguir, vai estar com a gente, vamos encontrar com ele, vamos andar mais uns 3 ou 4 quilômetros e vai ter um outro ponto de encontro com ele. Nesse último ponto de encontro, aí ele vai por outro caminho. Então, os últimos quilômetros, os últimos 4 quilômetros, a gente vai ter que ir sem o carro de apoio. Então, quem não tiver, quem tiver cansado, aí tem que chegar nesse ponto, aí nesse ponto tem que decidir, gente, a partir daqui, quem vai caminhando tem que caminhar até o final, ou quem está cansado, que quiser ir para o carro de apoio, esse é o último momento. É isso. Tem duas oportunidades, né, de pegar o carro de apoio, e tem a possibilidade da pessoa também pular um trecho e encontrar com o grupo lá na frente, por exemplo, né? Exato, também dá para fazer isso, perfeito. Certo. Não tem mais perguntas aqui, aí eu vou deixar a palavra em aberto para vocês, se alguém quiser fazer pergunta, que entrou depois. A Késia levantou a mão, pode falar, Késia. Não, deixa eu só fazer duas perguntas. Uma é o tipo de terreno, é o quê? É arenoso, tem muita pedra? Aí diz só isso em relação à questão do tipo de terreno que a gente vai andar. E a outra coisa, só uma curiosidade. Aquele parque, acho que é o Caraça, é Caraça, né, o nome? Um que é bem conhecido. Não sei se é Caraça. O Caraça fica na Serra do Espinhaço, para a região ali, se não estou errado, de Belo Horizonte. Tem um lá que Dom Pedro foi e tal, que é na região da Canastra, eu vou ter que pesquisar. Eu sei que não sei, agora eu pensei que era Caraça, então acho que é outro nome. Eu queria saber se era perto, que eu tenho vontade de conhecer. Caraça, mas me fala do tipo de terreno. De concessão de mato dentro, né? Eu acho que é isso. Quando nós fizemos nos parques Dom Viçoso, a saída é lá. Ah, tá. Então é distante, né? Ele é uma RPPN, né? Administrada pela igreja, muito bonito. Sim, sim. Eu vi uma vez uma reportagem sobre ele. Mariana.
Os 80 quilômetros, que nós somos a pé, né, de lá até chegar em Mariana, dá uns 80 quilômetros, mais ou menos, 80, 90 quilômetros, Mariana. Ah, tá. Então é uma outra parada, né? É para o outro lado. Outro caminho. Então, A gente tem que voltar e fazer de novo, nos pátios de onde tá somos. bom. Então fala só do tipo de terreno. O tipo de quero terreno... falar um pouquinho. É porque eu cheguei atrasada, né, na reunião, quero pedir desculpa, quero dar boa noite para vocês. E, assim, eu tenho algumas dúvidas, mas eu não deixei anotado lá. Em relação ao transporte, como que a gente vai fazer, porque a gente podia se unir, não sei se vocês já falaram nisso, para a gente se unir e comprar todas nós juntas para poder irmos no mesmo ônibus, ou cada um vai sozinha mesmo, como é que é? E a outra coisa que me deixa em dúvida, porque sempre quando a gente chega na Serra de Minas Gerais é muito frio, né? E a gente não está na época de frio, eu acho que em maio, eu acho que já vai começar o frio, então, essa dúvida que eu tenho, será que vai estar muito frio? O que que a gente tem que levar em relação a material? Essas são as minhas dúvidas, o que levar, se vai estar frio, e em relação a condução daqui para São Paulo, né? Porque umas vão de avião, outras vão de ônibus, então, assim, para ser uma coisa mais conjunta. E outra dúvida também, quando a gente chega lá, porque fala do primeiro dia, parece que a gente tem que estar bem cedinho, né? Então, eu fiquei pensando, a gente tem que chegar um dia antes, para poder pegar o começo no outro dia de manhã, é isso mesmo? Nadir, o Léo vai terminar de responder as perguntas da Késia e depois ele responde a sua, tá ok? Que a Késia Tá bom, tá então. falando, tá bom? Tá e bom. Essa questão do transporte, a gente pode combinar lá no grupo, entre nós. Tá. Isso é uma coisa mais nossa, de grupo, né? Eu vou estar nessa expedição, espero que sim. Tá. Vou estar voltando dos Estados Unidos e a gente combina direitinho aí se a gente vai de avião. Vamos ver o preço de passagem, às vezes compensa aí de avião, comprando com antecedência, isso fica mais barato. Tá bom? Aguarda só um minutinho aí para ele terminar de responder a Kézia, tá bom? Bom, eu aguardo. Obrigada. Nada. Vamos lá. O tipo de terreno é parecido com o que vocês estão acostumados a caminhar aí em Brasília. É cerrado, o bioma aqui é cerrado. A gente tem um pouco de pedra solta, principalmente no primeiro dia. A gente vai ter umas pedras soltas, como se fosse a pedra daqui era como se fosse uma pedra de mármore, sabe? Essas pedras de piscina, sabe? Essas pedras que colocam na beira de piscina. É bem parecido com isso, e elas são quebradiças, elas vão se quebrando e vão meio que formando alguns cascalhos. Mas desse material, como se fosse uma pedra um pouco mais mole, assim, vamos dizer. Então é isso, a gente vai ter uma subida, essa primeira subida do primeiro dia vai ser bem pedregulho, com bastante pedregulho, só que é uma subida curta, uma subida que a gente vai gastar, imagino que 1 hora e meia, para ganhar ela. Ganhou ela, a gente vai andar por um cerradão, por um chapadão com vegetação baixa, com a maior parte do tempo com uma trilha bem definida, uma trilha bem marcada, e até chegar na estrada. Quando a gente chegar na estrada, a gente vai andar um trecho por estrada, um trecho de uns 5 quilômetros, mais ou menos 4 a 5 quilômetros pela estrada. E aí, terminando a estrada, a gente vai entrar de volta na trilha e a gente vai ter umas descidas. Vai ser uns morros. Tem trilha, vai ter alguns pedacinhos onde a gente não vai ter trilha, a gente vai andar meio que pelo mato. Mas, sim, é um mato baixo, bastante bem tranquilo. Acho que não tem tanta dificuldade assim com o tipo de terreno, não. O terreno é bem relativamente confortável de andar assim. É bem nesse esquema. O parque que você estava falando, o Caraça, ele fica lá na Serra do Espinhaço, que é o que a Rose falou, naquela região lá, está um pouco longe daqui, acredito que deve estar, sei lá, uns 400 quilômetros, pode ser que eu esteja errado, mas uns 400 quilômetros de distância daqui. É outro tipo como é que fala? É outra serra. É um outro maciço. A Serra da Canastra, é como se fosse mesmo um baúzinho ali que colocaram ele lá no meio da montanha. Então, ela é uma serra... Ela é grande, mas ela é pequena, sabe? É uma serra que ela não tem uma ligação, não é como uma cordilheira, como o pessoal chama, por exemplo, a Cordilheira da Mantiqueira, que é
É uma serra que ela começa num ponto, vai crescendo, crescendo em altura, e vai indo, vai indo, até lá no final. O espinhaço é a mesma coisa. Canastra não, a canastra é um amontoado ali. É diferente um pouquinho, e está bem longe. Então não tem muito... Tá bem longe. Beleza? Mais alguma pergunta, Kézia? Não, só por enquanto, só essas mesmas. Se eu lembrar, depois eu pergunto. Com certeza Valeu, não deve ser igual a de Cerro Castilho, não, né? A descida, será? Acho que não, não é não. Não é não, Kézia. Fique tranquila. Esse Chapadão lembra um pouco como é o Monte Roraima, só que o Monte Roraima é um pouco mais alto. Pois é. E lá em cima não é plano. Serra da Canastra parece que é plano. Então, vamos agora responder as perguntas da Nadira aí. Nadir, vamos lá. O horário de chegada em Ribeirão, a gente pode definir isso no grupo. O que eu penso? Pela distância, pelo tempo de deslocamento que a gente vai ter de Ribeirão até a pousada, são mais ou menos umas 6 horas de deslocamento. Eu acredito que a gente sair daqui umas 2 da tarde, 2, 3 horas da tarde, é um horário bom. A gente vai sair às 2, a gente vai chegar umas 8, mais ou menos lá. E aí a gente vai ter o quê? Basicamente, a gente vai ter que organizar nossas coisas, se preparar para dormir para no outro dia acordar cedo. Então, se a gente chegar umas 8, entre 8 e 9 horas lá na Canastra, eu acho que está tranquilo. Então, para a gente chegar lá, esse horário é mais ou menos umas 2 da tarde a gente saindo daqui. Mais ou menos isso. A compra, acho que é mais ou menos o que a Rose falou, acho que é legal a gente se organizar pelo grupo, ver, dar uma pesquisada em preços. Eu creio que não seja tão caro uma passagem de Brasília para Ribeirão. Acredito que vocês não vão ter tanta dificuldade. Qual que era a outra pergunta? Era essas duas, que é mais uma. Eu tenho dúvidas assim, porque é a minha primeira viagem que eu faço para trilhar fora de Brasília. Eu sou nova, tem nem um ano ainda, né, que eu comecei a trilhar. Então, como é a primeira vez, eu fico em dúvida do que levar. Eu tenho conversado com algumas pessoas e, assim, né, eu tiro algumas dúvidas, mas a gente sempre fica assim, meu Deus, será que vai fazer frio? Será que não vai? Eu estou mais preocupada com frio, porque a serra geralmente faz bastante frio. Tá, vamos lá, com relação ao tipo de roupa para a gente usar. Vou falar de roupa para 2 ocasiões. Roupa para caminhada e roupa para a gente estar depois descansando na hora que a gente estiver na pousada. Roupa de caminhada, durante o dia, é um calor absurdo, muito quente. Então, levem roupa, de preferência com proteção UV, camisetas longas, chapéu, luva, muito protetor solar, levem repelente também, que é importante, tem bastante mosquito lá, muito protetor solar. Eu gosto de caminhar de calça, porque às vezes você rala tem muito espinho. Então, às vezes a gente pega uma trilha um pouquinho mais fechado, e aí raspa a perna, machuca. Então, assim, eu prefiro estar de calça. Leve biquíni também, biquíni, maiô, sunga, short, coisas para nadar durante o dia, que vai estar muito calor. É isso. Então, camiseta, calça Então, ou bermuda. Não tem diferença das trilhas daqui para a terra, né? Então, não vai estar frio. Então, à noite, pode ser que faça um pouquinho mais de frio. Mas é um friozinho tranquilo. Então, leve uma blusa, leve um casaco e leve uma calça para dormir também. E só. Não precisa levar touca, não precisa levar luva, não precisa levar segunda pele, não precisa levar muita coisa de proteção do frio, não. Uma blusa de frio, uma jaqueta de frio e uma calça para dormir, acho que é o fundamental, assim. A pousadinha lá, o lugar onde a gente vai ficar é bem tranquilo, tem cobertor lá, se a gente precisar de mais cobertor, a gente pode pedir. É bem tranquilo, acho que não temos tanta preocupação. Leve alguma coisa para o frio, porque a gente vai estar num lugar no meio do mato, então faz um pouquinho de frio, mas eu acho que não tem que estar muito preocupado, não. Mais à noite. Durante o dia, você não vai usar. Pode até levar alguma coisa, mas você não vai usar. Tá, então é tranquilo, não muda muita coisa, né? Não, tá pertinho. A Serra da Canastra é relativamente perto de Brasília, então o bioma é parecido, então assim, é tudo bem parecido com o que vocês têm aí. Vai mudar algumas coisinhas, mas no geral é bem parecido. Tá, joia, então. Obrigada, viu, Léo? Imagina.
Mas alguém gostaria de fazer pergunta para o Léo? Aline, você está concentrada aí? Cacá, pergunte agora tudo que queira. Fica caladinha, caladinha, escutando tudo. Pessoal, para quem não conhece a Cacá é uma figura. Eu gosto de dizer, não é para expô-la, mas eu acho que ela serve como inspiração. A Cacá é a serratense mais velha que nós temos no grupo. E é uma gracinha, uma fofura. Eu gosto mais da palavra mais vivida do que mais velha. Mais vivida, mais experiente. E a gente teve a honra de tê-la aí na primeira travessia treino que nós fizemos aqui no Distrito Federal, que nós fizemos o Arco União, ano passado, para treinar aqui. Cacá estava lá, uns 90 quilômetros, estava lá, Cacá. Depois foi com a gente para lá, para a travessia da Joatinga. É uma graça. Obrigada, Rose. Farei com vocês, com certeza. Que bom. Tá bom? Tá joia. A Tânia levantou a mão. Tânia, pode falar, fazer a pergunta. Tira o seu telefone do mute. A gente não está te ouvindo, Tânia. Fica embaixo aí da telinha, tem o microfone, ele está no mute. Tem que clicar nele para você falar. Você levantou a mão? Tânia, você está ouvindo a gente? Então, você levantou a mão, você quer fazer pergunta? Mas você tem que abrir o seu microfone, ele está fechado. Agora abriu, pronto. Porque estava travado aqui, que estava mexendo no sistema. É uma dúvida, é a quantidade de que você vai levar. Mala mais mochila. Tem uma tolerância, como é que vai ser? Às vezes a pessoa não tem conhecimento, né, aí leva não sei quanto de material, né, e às vezes você tem uma tolerância, né, porque você vai levar de 4x4. A gente queria tirar essa dúvida também. Tá bom. Bom, é uma expedição curta, é uma expedição com 4 dias, 3 dias. Eu não cheguei a colocar na apresentação falando sobre isso, porque eu acho que a galera não vai levar muita coisa. Eu preciso que não levem, não podemos levar muita coisa, porque é isso. A gente não vai sair daqui de Ribeirão de van, a gente vai sair daqui em carros, 2, 3 ou 4 carros, quantos forem necessários. Em cada carro desse, a gente vai levar as bagagens das pessoas que estão nesse carro. Então, não pode ser muitas malas. Então, assim, a preferência é para que vocês tragam mochilas, bolsas menores, não precisa ser necessariamente mochilas, bolsas menores e mais molinhas, essas que dá para a gente enfiar ela no porta-malas. Mala grande, eu vou ter um pouco mais de dificuldade no carro. A gente vai levar, mas a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu peço que vocês tragam malas pequenas, e de preferência malas mole, não tragam aquelas malas quadradinhas de rodinha. Eu creio que a gente não vai ter tanto problema, porque, como eu falei, são 4 dias só. Não acho que ninguém vai trazer uma mala muito grande para 4 dias. Ai, hein? Mas nós vamos fazer um checklist depois orientativo. O ideal é levar sempre aquelas bolsas de viagem, aquelas pequenas, que são fáceis de acomodar. Nós podemos, se for de avião, pode ir sem pagar despacho de bagagem, e levar só uma mochila de ataque para o dia a dia do trek. E realmente não é necessário muita coisa, né? A gente que faz muita travessia, a gente vai se acostumando. Né? Rose, eu fiz mais ou menos uma estatística de quanto que seria, né, a passagem aérea, está dando de torno de R$1.000, 1.200 de volta. Não está muito. Eu estava vendo no decolar, né? Que às vezes ela puxa todos, né? As operadoras, e aí estava vendo, não está muito assim, né? Até porque teve esse aumento aí, não está diminuindo ainda o valor das passagens aéreas.
Então, talvez a opção mais assim, viável seria mesmo de ônibus. Parece que tem alguns horários já, que eu até tinha visto, tem até a noite que você sai, aí você chega no outro dia, né, mais ou menos, né? Você passa a noite na estrada. Então, eu não sei se, né, no caso, porque como é que os colegas vão decidir, né, como é que vai ser o transporte até Ribeirão. Até porque Ribeirão não é tão distante daqui, né? Se não me engano, são 7 horas, né, de carro, então não é tão assim, então talvez, né, eu não sei, porque passagem aérea realmente estava verificando, os valores ainda continuam altos. Amanhã eu vou ver se eu dou uma olhada na 123 Milhas, e sempre quando eu quero comprar passagem aérea, eu dou uma pesquisada e sempre acho preços muito bons. Então amanhã eu vou dar uma olhadinha, porque até então eu estava pensando em de ônibus, que é perto. Não é longe, a estrada daqui para São Paulo é um tapete, é ótima, é quase toda duplicada, e de carro é bom, e de ônibus eu fui uma vez só, as outras vezes eu fui de avião, mas é uma viagem muito boa de ônibus também, não tem, se tiver muito cara, não tem por que deixar de ir de ônibus, mas eu vou dar uma procurada amanhã nessa 123 Milhas, porque eu sei que tem bastante promoção. Sobre compra de passagem aérea, eu sugiro vocês assistirem a live que a Adriana fez sobre como comprar passagem aérea mais barata, onde ela dá muitas dicas. Esse vídeo está disponível lá no nosso canal do YouTube. Vocês vão lá, se inscrevam e podem procurar lá na lista de vídeos e assistir essa live. É muito bacana. Ela dá várias dicas. Existe alguns sites que ela prefere fazer pesquisas, né? Um deles é o Google Skyner, tem a Google também, da própria Google. E daí vocês assistem lá. A gente é bom você, às vezes, deixar o alerta, porque quando as passagens entram em promoção, a gente recebe o alerta, dizendo que aquela passagem pode ficar olhando, né? E aí, quando entra em promoção, a gente aproveita e compra. E eu mesmo, quando vejo que entrou em promoção, eu compartilho no grupo, e aí acho que cada um também pode compartilhar. Mas também não vejo nada de mal de viajar de ônibus. Eu tenho feito, né? Quando eu fiz o Caminho da Fé, o ano passado, eu fui de ônibus para Campinas, né? Foi uma viagem tranquila, fui quando eu fiz também a travessia da Serra do Roncador, nós fomos de ônibus também para Barra do Gás, foi muito tranquilo. E é bem econômico, os ônibus são confortáveis, existem ônibus leito, tem ônibus tudo quanto é jeito. Às vezes você paga um pouquinho mais e vai bem confortável. Também não tem nada demais, não. É bem de boa. Eu, por mim, também sou favorável a não gastar muito. Então, eu vou dar uma pesquisada amanhã e vou colocar no grupo, tanto de ônibus quanto de avião, tá, Rose? Beleza, ótimo, ótimo, que aí a gente pode decidir lá depois. E a gente pode deixar o alerta, se a passagem de avião ficar mais barata em algum momento, a gente pode resolver, porque a passagem de ônibus não precisa comprar com muita antecedência, né? Dá para comprar. Eu mesmo comprei minha passagem, faltando assim uns 2 dias para eu começar o Caminho da Fé. Comprei de ônibus, fiquei de boa, bem tranquilo. Não tive problema nenhum. Pessoal, mais alguma dúvida? Já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, Léo, você quer tecer algumas outras considerações? Acho que não, Rose. Eu acho que a gente já falou bastante coisa. Acho que teve pouca dúvida, isso é bom, porque conseguimos falar um pouquinho sobre tudo. E eu acho que é isso. Acho que esperar vocês agora. Tá. O roteiro completo está no site, é só acessar. Se você tiver esquecido a senha, não tem problema, é só entrar lá com o e-mail que você cadastrou quando preencheu o formulário, e a senha pode ser alterada na mesma hora. Para pagamento à vista tem desconto, e agora, como já falta menos tempo, as parcelas agora já vão ser menos, né? Quem resolver parcelar agora já tem menos tempo para pagar. Quem já está pagando desde o início já está quase acabando. Mas aí depois vocês podem conversar com o Léo, né, sobre essa questão aí com ele, diretamente com ele no privado lá, ele vai poder tirar as dúvidas de vocês aí, tá bom? Pessoal, uma boa noite para todos, um bom descanso, e até a próxima. Amanhã a gente tem um bate-papo com o Léo novamente, e ele vai estar aqui para falar com a gente sobre a tão sonhada travessia Petrô-Terê. Dessa vez eu vou.
Eu preciso pegar eu posso depois adicionar, né, Léo, você nos meus contatos? Pode, Porque claro, pode me mandar mensagem. Eu quis mandar o meu comprovante, eu mandei no grupo, porque eu não consegui, assim. Ele Tá bom? está Pode no grupo. mandar para mim. Ele está no Pode grupo. mandar para mim, eu estou no grupo. Eu, ultimamente, andei ficando uns dias bem difícil de comunicação aqui, fiquei bastante dia. Muita gente me mandou o comprovante, eu não respondi, porque eu fui ver 4, 5 dias depois, às vezes até mais. Mas eu estou acompanhando, estou anotando tudo certinho, está tudo belezinha. Pode mandar para mim, precisando de qualquer coisa, pode chamar, pode. Eu estou no grupo, tamo junto, é isso. Gente, obrigado, valeu deixa eu fazer demais. uma pergunta para você. Se alguma dependência, você avisa para a gente, né? No caso, se tiver algo, não, porque às vezes, né, eu já estou fazendo um controle, mas de colegas que às vezes podem até esquecer, né? Para um mês ou outro, e você já tem esse controle, né, no caso. Né? Tenho controle, né? eu tenho, cada parcela que o pessoal vai me pagando, eu tenho controle. Eu não necessariamente eu mando mensagem para vocês, fulano, você não pagou esse mês. Eu deixo meio que vocês, mais à vontade. A única coisa que eu preciso é que quem realmente for e ainda não começou a pagar, que comece a pagar para garantir a vaga. Uma forma de garantir a vaga é assinando o contrato e pagando pelo menos uma parcela. E a segunda coisa importante que eu preciso é que no dia da viagem vocês estejam com o pagamento 100% pronto. Vamos supor, Léo, eu quero pagar, vou pagar um tanto agora, o mês que vem eu não vou pagar nada, mas no próximo mês eu vou pagar 2 parcelas. Posso fazer assim? À vontade, eu só preciso disso. É isso que eu ia ficar com essa dúvida, se eu podia pagar, assim, 2 parcelas, assim, né? Então, pode. As duas regras que eu preciso é essa, que você pague uma para garantir sua vaga e que até o final da expedição você esteja com todo ele pago. Só isso. Sim. Tá, obrigada. Gente, obrigado. Valeu demais, bom estar aqui com vocês. Tamo junto, amanhã tem mais. Boa noite, pessoal, até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente, boa noite.